Estão me ouvindo? Queridos, o lugar onde nós estamos fica ali. Hoje tem escavações e tem inclusive o lugar onde dá para ver o chão, onde os soldados jogaram as sortes. Esse foi o último estágio do julgamento de Jesus. É importante vocês entenderem que na Páscoa o cordeiro deveria ser separado no 10º dia, um cordeiro de 1 ano, um cordeiro sem defeitos, sem qualquer quebradura, sem qualquer problema de pele, e do 10º dia até o 14º dia, ele ficava sendo examinado dentro da casa. E no 10º dia, então, ele era oferecido em sacrifício. Jesus chegou aqui, no domingo de Ramos, no 10º dia. E ele veio para ser examinado por todas as pessoas, para que ele fosse declarado como um cordeiro perfeito, sem nenhuma falha. Então ele foi examinado pelo Sinédrio, pelos líderes, por Herodes, por Pilatos, e todos eles declararam: eu não vejo nenhuma culpa nele. O próprio Pilatos, depois de ter interrogado a Jesus, ele falou: eu não consigo enxergar nele. Então havia naquele tempo uma tradição de, na Páscoa, soltaram um criminoso. E Pilatos, ele fez aquilo com o objetivo de soltar Jesus. Porque a mulher dele, inclusive, tinha tido um sonho de que Jesus era um homem santo. E ela disse para ele. Acontece que Pilatos era um governador romano que não gostava de se envolver nas questões judaicas. Então, ele tentou, de alguma maneira, soltar Jesus sem ter que se responsabilizar. E quando ele é aqui oferecido, tem até uma área aqui onde está escrito Ecce homo, eis o homem, onde ele apresenta Jesus para a população. E Pilatos, então, fala assim: olha, vou apresentar para vocês Barrabás e Jesus. Quem que vocês querem que seja solto e quem que vocês querem que seja crucificado? E a população que estava lá, na sua maioria, eram os perseguidores de Jesus. E eles disseram: solte a Barrabás. Agora as pessoas vão dizer assim: mas por que isso? Isso também estava previsto. A palavra Barrabás vem de Bar, que é filho, Abás, que é pai. Barrabás, ele representa todos nós pecadores. Porque Jesus, o verdadeiro Filho do Pai, foi rejeitado para que nós, pecadores, pudéssemos ser feitos filhos do Pai. Como diz a palavra: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então veja como isso é uma tipologia. Um pecador condenado, confesso, que deveria ser crucificado, foi liberto, o Filho do Pai, e se fez Filho do Pai por quê? Porque ele representa todos nós que somos pecadores, e o verdadeiro Filho de Deus foi condenado. Então Pilatos, ele tinha o poder de libertar a Jesus, e aqui merece uma reflexão. Quantas vezes pessoas poderosas sabem que devem fazer o certo e deixam de fazer por conta de temer as consequências do seu ato? Quando Pilatos lava as mãos, ele está dizendo: a culpa não é minha, a culpa é de vocês. São vocês que vão crucificar Jesus. Mas vocês acham que perante Deus o povo era o culpado? Não era o povo que era o culpado. Quem foi culpado foi Pilatos. Porque estando no poder de absolver, ele não absolveu. É assim como um pai, quando tem poder para ter direções e decisões contra os seus filhos e não os tem, outros acabam tendo sobre eles. Assim também, da mesma maneira, quando um líder político tem poder para tomar decisões e dar direções e não toma, ele também é responsabilizado. Nessa última eleição, não vou entrar nessa questão de candidato ou não, mas teve um candidato
que diz que ia colocar a questão do aborto no plebiscito. O aborto que é abominável a Deus. Você matar um inocente é abominável a Deus. Então, essa pessoa diz que, se eleito, iria lançar para o plebiscito o aborto. Eu pergunto para vocês, um presidente que faz isso, ele é o povo que decide? Não, é ele que decidiu, porque a omissão é uma decisão. Quando você omite, quando você fica em cima do muro, você desceu do muro. Então nós sabemos que, do ponto de vista espiritual e profético, Jesus tinha que morrer. E os judeus foram responsabilizados ao longo de todos os anos. E por causa disso, foram perseguidos, foram mortos. E graças a Deus que hoje a igreja abriu os olhos e entendeu que o povo não foi culpado. Aqueles líderes que estavam ali, eles não representavam nem mesmo os próprios judeus. Porque a maioria dos judeus não queria Jesus crucificado. Foram alguns poucos líderes que tiveram a anuência de quem tem o maior poder. E saibam de uma coisa, Deus sempre há de cobrar da maior autoridade. E Pilatos era o homem que tinha o poder de absolver a Jesus, na medida que ele, como juiz, disse: eu não encontrei nele nenhum. Eu estou aqui diante do maior criminalista do Brasil, que defende as leis. Uma pessoa que não tem culpa não pode ser condenada. E Jesus foi condenado. Como diz a palavra de Deus, o justo pelos injustos. Amém? Então, nós vamos fazer a via dolorosa. E aqui Jesus foi caminhando, carregando a cruz. No meio do caminho, ele não tem forças, porque ele passou a noite inteira aqui, nessa fortaleza, sendo açoitado. O açoite, o chicote dos romanos era terrível. Ele tinha bolas de ferro nas pontas, com pedaços de osso que dilaceravam, literalmente comiam a carne dele. A Bíblia diz que ele apanhou tanto e foi tão açoitado que seus ossos podiam ser contados. E ali Jesus então recebeu o castigo que nos traz a paz. Como dizia Isaías 53, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou pelos seus hematomas nós fomos sarados. Então, queridos, isso é extraordinário. Você está aqui no lugar onde a decisão maior, porque Jesus ainda poderia falar: basta, chega, eu sou o Filho de Deus, e fazer todo mundo cair. Ele podia ou não podia? Ele ainda era o Filho de Deus, mas ele escolheu voluntariamente. É interessante que no diálogo com Pilatos pergunta: você é o Filho de Deus? Você é o rei dos judeus? Ele disse: tu disseste. E Jesus começa a falar que foi para isso que eu vim, para testificar da verdade. E de repente Pilatos pergunta para ele: o que é a verdade? E ele pergunta o que é a verdade, mas não espera para ouvir a resposta, porque ele não queria a verdade. E muita gente está diante da verdade e pergunta para ouvir a verdade, e quando ouve a verdade, não ouve a resposta, não espera para ouvir a resposta. E ali Pilatos é o grande culpado. Não tenham dúvidas que no inferno ele hoje está se arrependendo terrivelmente da sua omissão. Então a minha palavra aqui para cada um de nós sabemos qual a responsabilidade que nós temos diante de Deus, nas pequenas e nas grandes decisões. Não deixe de assumir a decisão correta, porque nós seremos responsabilizados na medida do conhecimento que nós temos. Amém? Amém. Então ali, quando Jesus vai por este caminho, ele segue em direção ao Gólgota. O que o Eli, o nosso guia, falou é que, na verdade, o lugar onde Jesus foi crucificado ainda é Monte Moriá. Então, no mesmo monte que desde o princípio foi sacrificado o primeiro cordeiro. Vocês se lembram no Gênesis, quando Adão faz uma roupa para esconder a sua vergonha com peles de figueira, e Deus fala que isso não é o correto? Deus mata um animal e faz uma vestimenta de pele de animal, porque ali já está prefigurado o primeiro sacrifício
declarando que para cobrir os pecados uma outra vida teria que ser morta no lugar daquela, porque o salário do pecado é a morte. E Deus disse para Adão que no dia que ele comesse daquele fruto, ele certamente morreria. Então a morte espiritual aconteceu imediata e a morte física aconteceu depois, mas como consequência daquilo. Então, desde o primeiro sacrifício, e todos os sacrifícios que eram feitos já apontando para o sacrifício maior, que aconteceria na mesma montanha onde o primeiro sacrifício foi feito, a montanha do Monte Moriá. Então vocês estão aqui, nesse lugar, nessa terra, onde a história conta numa versão onde o Cristo aparentemente foi derrotado, mas é como Paulo diz: ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Porque quando o autor da vida morre, a vida sai dele e passa para todos aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, e esses passam a ter vida eterna. Foi porque Jesus cumpriu, o Criador, aquele que há de ser o juiz de todos, se deixou ser condenado, para que nós que estávamos condenados nos nossos pecados pudéssemos ser absolvidos e termos vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então eu queria nesse momento fazer uma oração. Depois nós vamos fazer o caminho na Via Dolorosa, terminando no Jardim do Túmulo. Lá nós vamos ter uma explicação pelo João Batista da localidade, explicando porque lá acredita ser de fato o lugar onde Jesus foi morto e onde ele foi enterrado e onde ressuscitou. Mas nós queremos nesse momento orar a Deus e agradecer, porque nós éramos como Barrabás, pecadores condenados, e fomos feitos filhos de Deus, porque o Filho de Deus foi rejeitado e morto no nosso lugar. Amém? Amém. Levante a sua mão para o céu. Senhor nosso Deus, que privilégio estamos aqui, Senhor. Privilégio estamos aqui pisando nesta terra, Senhor, e pisando neste lugar onde o nosso Senhor foi julgado e condenado, e de onde ele saiu, ó Deus, para a sua crucificação. Nós te agradecemos porque os nossos pecados estão todos eles sobre o corpo de Jesus, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Senhor, ao caminharmos esse caminho, nós queremos estar com o espírito de louvor, de gratidão, exaltando aquele que era, que é e que sempre haverá de ser o mesmo. Nós te louvamos por este privilégio e te pedimos, ó Deus, que todos quantos, ó Deus, ouçam essa palavra também sejam impactados e transformados, ó Deus, por aquilo que o Senhor fez há 2000 anos atrás. Nós te adoramos, Senhor, e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.